Você já parou para pensar em todo o trabalho meticuloso que existe por trás daquela edição impecável de um livro clássico traduzido? Não se trata apenas de transferir palavras de um idioma para o outro e imprimir um volume pronto. Há um processo rigoroso envolvendo especialistas em tradução, filologia, revisão e design para garantir que a obra chegue até o leitor com a máxima qualidade e fidelidade ao original. Eu sou Rodrigo Bravo, professor de literatura e editor do CLC, e hoje vamos mergulhar nesse universo e desvendar passo a passo como um livro clássico é traduzido e editado. Tudo começa com a tradução. Antes que qualquer palavra chegue ao papel, há uma fase essencial, a seleção do tradutor e do texto base. O editor precisa decidir qual edição do original será usada, pois muitas obras clássicas possuem diferentes versões publicadas ao longo dos séculos. A escolha do tradutor também é fundamental. Ele deve ter não apenas fluência no idioma original, mas também uma profunda compreensão do contexto histórico e literário da obra. Além disso, é essencial destacar que traduções dessa natureza não podem ser realizadas por ferramentas de tradução automática, como as inteligências artificiais atuais. Embora essas tecnologias tenham avançado significativamente, elas ainda não conseguem captar nuances estilísticas, contextos históricos e subtextos implícitos em textos literários. Uma IA pode traduzir palavras, mas terá dificuldades em interpretar ironia, jogos de palavras e referências culturais que exigem conhecimento humano aprofundado. Mais do que simplesmente converter frases de um idioma para o outro, a tradução literária exige sensibilidade artística e decisões subjetivas que um algoritmo não pode tomar com precisão. Assim, um bom tradutor não apenas transporta o texto para outro idioma, mas recria sua essência, mantendo a experiência original do leitor. Após a tradução inicial, o texto passa por um crivo rigoroso. O editor literário, alguém com formação em literatura e linguística, coteja a versão traduzida com o original, comparando cada linha. Esse processo envolve uma série de decisões complexas, como manter a fidelidade ao tom do autor sem tornar a leitura artificial. Palavras arcaicas devem ser modernizadas ou mantidas? Expressões idiomáticas precisam de uma equivalência ou de uma explicação adicional? Essas são questões que exigem pesquisa, intuição literária e um olhar atento à fluência do texto final. Nessa etapa do trabalho, o editor trabalha como um verdadeiro detetive, consultando dicionários históricos, manuscritos, estudos acadêmicos e fontes primárias para contextualizar as informações. Um verso de um poema do século XIV pode esconder um duplo sentido obscuro. Uma citação bíblica pode ser crucial para o entendimento da obra. O grande desafio é fornecer essas informações de forma concisa e clara, sem sobrecarregar a leitura. Além disso, o editor precisa decidir a melhor maneira de apresentar essas notas. Serão numeradas ao longo do texto, reunidas em um apêndice? O objetivo é sempre equilibrar acessibilidade e profundidade. Com o texto traduzido e anotado, chega a vez do revisor. Seu trabalho não se limita a corrigir vírgulas e erros gramaticais. Ele analisa a coerência interna da obra, verifica se a tradução mantém consistência no vocabulário e no estilo e garante que a leitura seja fluida. Em muitos casos, o revisor precisa levantar questões para o editor. Por exemplo, se a tradução optou por um termo que soa artificial, cabe ao revisor sugerir alternativas mais naturais. Mas e quando há um conflito entre precisão e legibilidade? O editor pode preferir uma tradução mais literal, enquanto o revisor defende uma adaptação mais fluida. Esse diálogo entre editor, tradutor e revisor pode levar dias ou até semanas, resultando em uma versão final que equilibra respeito ao original e acessibilidade ao leitor. Com o texto final aprovado, o livro entra na fase de design e diagramação. Aqui, um designer editorial trabalha para transformar um conjunto de palavras em um objeto esteticamente agradável e funcional. A escolha da fonte é um detalhe crucial. Ela deve ser legível, mas também refletir o tom da obra. Um romance gótico do século XIX pode exigir uma tipografia mais clássica, enquanto uma sátira do século XVIII pode se beneficiar de uma diagramação que remeta à época de sua publicação original. A diagramação também envolve o ajuste de margens, espaçamento e quebras de página para garantir que a leitura seja confortável. E a capa?
Essa deve capturar a essência da obra, sem recorrer a clichês ou a representações genéricas. O editor tem um papel fundamental aqui, aprovando ou sugerindo ajustes para garantir que a capa dialogue com o conteúdo e com o público-alvo da edição. Depois que a edição é aprovada, o livro segue para a gráfica. Mesmo aqui, há cuidados essenciais. O tipo de papel precisa ser escolhido com atenção. Deve ter uma gramatura adequada, ser resistente e confortável ao toque. A tinta não pode borrar nem desbotar com facilidade, e a encadernação deve ser durável. Afinal, um clássico merece uma edição que resista ao tempo. Além da impressão, há ainda o processo de distribuição. A editora precisa garantir que a obra chegue às livrarias, bibliotecas e leitores da melhor maneira possível. Estratégias de marketing entram em cena, divulgando a publicação por meio de eventos, resenhas críticas e campanhas promocionais. Uma boa edição não se sustenta apenas pela qualidade do texto, mas também pela forma como é apresentada ao público. E assim, depois de meses ou até anos de trabalho coletivo, a obra chega até você, leitor. Cada página carrega o esforço de tradutores, editores, revisores, designers e muitos outros profissionais que se dedicam para oferecer a melhor experiência possível. Da próxima vez que você pegar um livro clássico, talvez você perceba todas essas camadas de cuidado por trás dele. Gostou mais de saber sobre esse processo? Compartilhe com outros amantes do mundo dos livros e continue acompanhando o canal do CLC para mais conteúdos sobre literatura clássica.